Imagine um poder tão antigo, tão sutil, que própria realidade à nossa volta. Não falamos aqui de força bruta ou riqueza explícita, mas de algo muito mais insidioso: o controle da mente. Durante milênios, certas sociedades guardaram este segredo como sua arma mais letal. Para entender essa arma, precisamos primeiro desvendar como nossa própria percepção foi alterada ao longo da história ocidental, de um tempo em que a mente era vista como a força primordial, vibrando e criando a matéria. Pensem bem nisso. A consciência gerando o universo. Hoje somos ensinados o oposto. O cérebro cria a mente. Uma mudança radical. Antes, víamos o mundo em metáforas, habitado por forças invisíveis que chamávamos de deuses. Agora, o que não pode ser medido, o que não pode ser visto, simplesmente não existe. A intuição, o coração, nossos próprios olhos, desacreditados. A escola nos ensina a confiar nos dados, nas ferramentas, na teoria. Isso não é coincidência. Somos máquinas de aprender, mas a escola se torna uma tortura, porque nos força a aceitar ideias que vão contra a nossa própria intuição. Essa dicotomia é a base para entendermos o mecanismo do controle. Se você pode controlar nossa experiência, você pode controlar nossas memórias. E é nesse ponto que a história se torna, no mínimo, perturbadora. Porque o que vamos explorar a seguir não é apenas sobre o passado, mas sobre como os métodos de controle social de civilizações antigas, e sim, estamos falando do Egito de 5.000 anos atrás, menos ainda nos programam, ainda nos transformam em robôs programáveis, exatamente como os faraós. Esteja pronto para questionar tudo. Em qualquer sociedade de massa, o maior desafio sempre foi o controle social, como manter milhões de pessoas alinhadas. As primeiras civilizações encontraram soluções distintas. A China, a burocracia e os exames de serviço civil garantiam a estabilidade. No Vale do Indo, uma religião de igualitarismo e paz prosperou. Mas na Mesopotâmia, sem defesas naturais, a guerra constante era o cimento social. No Egito, a solução era o faraó, considerado um deus. A obediência era inquestionável. Mas observe esse detalhe: faraós eram humanos, e a realidade do poder era outra. Quem realmente controlava os fios? Os sacerdotes, a verdadeira deep state da época, protegiam o faraó, mas também o moldavam. O que é preciso para ser um grande líder? A escola nos ensina responsabilidade, sabedoria, empatia, mas essa é a narrativa idealizada. Se analisarmos líderes históricos e contemporâneos como Putin e Trump, uma imagem diferente emerge. São necessárias apenas 3 habilidades, e elas são assustadoras. Primeiro, imprevisibilidade. Ninguém pode prever seu comportamento, suas ações. Você é um mistério. Segundo, alta tolerância ao estresse. Pessoas odiadas como Donald Trump dormem como bebês, não se importam com a crítica, com o caos. Eles prosperam nele. Isso não é coincidência. E a terceira, talvez a mais perturbadora, falta de empatia. Não se importar com o que acontece aos outros, focar apenas em si mesmo. Essas são as características que, para o topo da pirâmide, garantem a sobrevivência e o sucesso. Em uma palavra, podemos resumir tudo isso: dissociação. A mente se separa do corpo. Você se torna um observador de sua própria vida, como se estivesse assistindo a um filme. Mas qual é a ligação dessa habilidade obscura com o controle de uma civilização inteira? E como isso se manifestou de fato na história mais secreta do poder? Vamos pensar nisso com calma. Na teoria dos jogos, em um cenário com milhões de jogadores, o segredo para vencer é a trapaça. E como se trapaceia? Formando alianças secretas. O problema é que todos conhecem essa regra. Para realmente vencer, você precisa ser o ponto de intersecção de múltiplas alianças poderosas, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem pertencer a nenhum. Mas as sociedades secretas exigem lealdade, obediência inquestionável. Como ser leal a várias e ao mesmo tempo não traí-las? A resposta: criação de múltiplas personalidades. Literalmente, ser uma pessoa diferente em circunstâncias diferentes.
É por isso que espiões são treinados para a dissociação. É a habilidade primordial que buscam, a capacidade de se desprender de quem se é. Uma falta de empatia, no fundo. Essencialmente, estamos falando de psicopatia. É o indivíduo com mais personalidades múltiplas que vence o jogo da vida, o jogo do poder. Mas e quando você nasce nessa posição, como faraó? Como se cria a psicopatia, as múltiplas personalidades em alguém predestinado ao poder? A resposta é sim, é possível. E o método utilizado por 5.000 anos no Egito é a receita chocante para essa programação. A mitologia egípcia, tão rica e complexa, esconde mais do que meras histórias. Ela era um roteiro para a programação da mente. Osíris, Horus, não eram apenas deuses, mas identidades a serem encarnadas através de rituais que beiravam o horror. Prepare-se para desvendar o manual de instrução da manipulação régia. Diferente de outras mitologias, a egípcia, em sua estranheza, faz sentido se não a vemos como uma história a ser acreditada, mas como um roteiro a ser atuado. Porque no Egito, o faraó não era apenas um representante dos deuses. Ele era a reencarnação literal de Ra, Osíris e Horus. E ao atuar, ao reviver essas narrativas, ele incorporava suas memórias, suas identidades. Ra, o deus Sol, o herói virtuoso que luta contra a serpente Apófis todas as noites para que o sol possa nascer. Osíris, o deus da civilização, traído e esquartejado por seu irmão Sete, que depois é reunido por Ísis. E Horus, o filho vingativo que busca o trono de seu pai. Estas não eram apenas lendas, eram modelos de programação para o faraó. Ra representava o herói virtuoso, Osíris, a vítima passiva, e Horus, o filho vingativo, e como essas identidades eram ativadas, através de rituais chocantes, enquanto o faraó estava sob efeito de drogas psicodélicas. Imagine-o vestido como Ra, esfaqueando, queimando ou estrangulando uma efígie ou uma pessoa real para sentir-se um herói virtuoso. Depois, como Osíris, sendo colocado em um túmulo, esquartejado e submetido a humilhações sexuais para encarnar a vítima passiva. Finalmente, como Horus, para sentir a sede de vingança. Todo esse trauma tinha um propósito: criar a dissociação. Mas para quebrar completamente uma mente, é preciso um ponto de apoio. Aqui entra Ísis. Enquanto o faraó estava em seu estado mais vulnerável, uma sacerdotisa, usando a máscara de Ísis e imitando sua voz, o confortava, o acalmava, até mesmo se envolvia sexualmente com ele. O sistema funciona assim: cria-se uma dependência profunda, e Ísis se torna a controladora, a única em quem o faraó confia cegamente. E a ativação dessas identidades no dia, simples e engenhosa, através do olfato. Diferentes aromas eram associados a diferentes identidades. Incenso para Ra, talvez rosas para Osíris. No salão do trono, quando uma decisão precisava ser tomada, o sacerdote liberava o cheiro certo, ativando a identidade e as emoções desejadas no faraó, guiando sua escolha. Isso não é coincidência. Nós também somos programáveis. Em casa somos filhos, na escola somos alunos, no trabalho, empregados. Nossas identidades mudam com o contexto, mas o faraó era programado a um grau muito mais profundo. Esse sistema, construído há milênios, não desapareceu, ele apenas se adaptou. E a revelação do porquê os faraós aceitavam essa tortura mental é ainda mais chocante. Por que alguém se submeteria a um tormento tão profundo, a uma manipulação tão completa, mesmo que para se tornar um líder poderoso? A resposta reside em uma das experiências mais profundas e misteriosas que o ser humano pode ter: as experiências de quase morte, ou EQMs. Os traumas e os psicodélicos administrados pelos sacerdotes não visavam apenas quebrar a mente, mas sim induzir deliberadamente essas EQMs. Por 1 minuto, 10 minutos, talvez meia hora, os membros da realeza eram levados à beira da morte. E o que sabemos sobre as EQMs? Milhares de relatos de pessoas que quase morreram descrevem uma transcendência para o mundo espiritual,
onde encontram uma entidade divina. Sentem paz, amor incondicional e a sensação de que não podem morrer, que precisam retornar. Para a família real egípcia, essa era a prova de sua divindade, de seu acesso ao mundo espiritual, de sua conexão direta com Deus. Aceitavam a programação porque ela lhes conferia sabedoria e um senso de propósito divino. Eles se sentiam, de fato, como deuses. E como os sacerdotes descobriram esse segredo? Eles próprios se submeteram a essas experiências. Afogamento, fome, mutilação, técnicas para induzir EQMs, eles se tornaram cobaias em busca do conhecimento do mundo espiritual. Observe esse detalhe. O que eles descobriram há 5.000 anos, nós, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda estamos apenas replicando, não progredimos. Há 5.000 anos, no Egito, eles decifraram o código, descobriram como programar o faraó para ser um robô controlável. E o mais assustador é que essas mesmas técnicas, esses mesmos princípios, ainda são utilizados hoje. As táticas antigas, com uma nova roupagem, moldam o nosso mundo, os nossos líderes e, por consequência, a nossa própria percepção de realidade. Avançamos milhares de anos. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos declaram guerra ao terror. A busca por terroristas leva a prisões como Abu Ghraib, no Iraque. O que se seguiu foi uma série de abusos e torturas que chocou o mundo, mas que para alguns não foi acidental. 2 psicólogos pagos em $80 milhões pela comunicação intra-átria desenvolveram um programa. A teoria era a indefesa aprendida, do psicólogo Martin Seligman. A ideia? Transformar o terrorista, o Ra, em um Osíris, através de técnicas de interrogatório aprimorado. Agora conecte os pontos. Ra que luta, Osíris que é torturado. Mas o resultado foi o inverso. Em vez de criar cidadãos, o programa radicalizou ainda mais os prisioneiros, que se tornaram o ISIS. Sim, o Estado Islâmico. Um grupo que evoca o nome da deusa egípcia Isis. Seria isso uma coincidência? Jeremy Suri e Andrew Thompson, entre outros acadêmicos, descobriram que muitos combatentes do ISIS foram radicalizados em prisões controladas pelos Estados Unidos da América. Mas e se o experimento não falhou? E se funcionou perfeitamente? Os prisioneiros de Abu Ghraib e Guantánamo, traumatizados, relataram torturas que se assemelhavam estranhamente aos rituais egípcios: afogamento, mutilação simulada, humilhação sexual. A teoria perturbadora: os interrogatórios aprimorados não buscavam informação, mas sim criar terroristas programáveis, drones humanos a serem lançados no Oriente Médio para gerar caos. O ISIS, nesta visão, seria uma criação americana, um instrumento de desestabilização e controle indireto. Do faraó ao terrorista, a técnica é a mesma: trauma, dissociação, programação. Há 5.000 anos, eles descobriram como fazer isso. Hoje, com drogas, tortura e abuso ritualístico, eles aperfeiçoaram a arte, mas os métodos de controle não se limitam apenas aos campos de batalha ou prisões secretas. Eles estão, na verdade, muito mais próximos de nós do que imaginamos. E a programação de faraós e terroristas parece distante, o próximo capítulo nos traz para mais perto de casa. Nos anos 1950 e 60, a comunicação intra-átria lançou o projeto MK-Ultra, liderado pelo químico Sidney Goebel. O objetivo? Descobrir como fazer a lavagem cerebral. Por décadas, foi uma teoria da conspiração, até que o governo dos Estados Unidos da América admitiu: sim, nós fizemos isso. O MK-Ultra testou os efeitos de drogas, hipnose e lavagem cerebral em cidadãos americanos, incluindo crianças. Os documentos sobreviventes, menos muitos, foram destruídos. Revelam experimentos grotescos: uso de LSD, técnicas de interrogatório, trabalho com inteligências estrangeiras para testar o que não era legal nos Estados Unidos da América. O sistema funciona assim: o que é proibido em casa é testado em outro lugar,
Muitos dizem que os resultados do MK Ultra foram terríveis, que o programa falhou. Mas se você se sente mal e seu médico lhe dá um remédio, como ele sabe que funciona? E se o MK Ultra não falhou, mas escondeu sua verdadeira eficácia? E se seus resultados se espalharam sutilmente por toda a sociedade? Agora conecte os pontos. Você é o faraó, cada um de nós. As técnicas de controle de 5.000 anos atrás são as mesmas usadas hoje. Como? Através da mídia de massa, da educação e da psicologia. O sistema funciona assim. A mídia social, por exemplo. Por que plataformas bilionárias são controladas por cidadãos privados? Perguntem-se, quem construiu a internet? Os militares dos Estados Unidos da América. Quem construiu a vasta rede de cabos submarinos que a sustenta? Os militares dos Estados Unidos da América. Por que fariam isso de graça? Twitter, Facebook. Menos, são as interfaces públicas. Por trás delas, há uma infraestrutura controlada e protegida. O sistema funciona assim. E a psicologia? Dados mostram que psicólogos têm uma maior propensão a doenças mentais. É um paradoxo. Se um médico fosse gordo e doente, desconfiaríamos. Mas por que não questionamos a psicologia moderna, que muitas vezes não cura, mas apenas gerencia sintomas? Será que ela também se tornou uma ferramenta de controle? Uma versão moderna da ISIS que acalma o faraó programado? É uma pergunta que merece nossa reflexão mais profunda. Vimos como, de 5.000 anos atrás no Egito até os dias atuais, as técnicas de controle social permaneceram assustadoramente consistentes. A mente humana, em sua essência, não mudou. E o poder sempre buscou programá-la, transformá-la em um robô, seja um faraó, um terrorista ou o cidadão comum de hoje. Mas existe um contraponto a essa escuridão. As experiências de quase morte que os sacerdotes exploravam para manipular também nos trazem uma lição profunda sobre o bem e o mal. A revisão de vida que ocorre em uma EQM, você sente a dor de todos que feriu e a alegria de todos que ajudou. O céu e o inferno, então, não seriam lugares, mas estados de consciência. A única coisa que resta após a morte, segundo algumas teorias, é o amor. O amor como uma força física. Quanto mais amor você tem, mais alto você pode ascender. Menos amor e você está preso. É um convite à bondade, à empatia. Mas este é um documentário que desafia. E como o professor original diria, tudo isso é especulação. Não temos evidências concretas de como funcionava no Egito, ou da extensão exata do controle hoje. Meu papel é levantar as perguntas, não ditar as respostas. Seja cético, duvide, questione tudo o que foi apresentado, porque a verdadeira liberdade, o verdadeiro poder, não está em controlar os outros, mas em controlar a própria mente, em ser imune à programação. Entender o sistema é o primeiro passo para quebrá-lo, ou pelo menos para navegar conscientemente por ele. Agora, a pergunta final para você, o espectador. Em que medida você acredita que sua mente já está programada? E o que você fará a respeito?